Hoje, então, gente, agora, né, podendo dar aí as boas-vindas para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está entrando, que está chegando aí. Hoje a nossa live de quinta com conteúdo de primeira tá com uma participação muito especial, que é a doutora Evelyn Santana. Ela já faz um trabalho, gente, muito legal aqui na internet. Quem ainda não é seguidor dela, eu, assim, aconselho que sejam, porque ela tem o direito na prática, que ela traz muitos ensinamentos, muitas dicas muito interessantes, que são mesmo de prática jurídica, né, doutora Evelyn? É para aprender e já botar em prática logo, né? Sim, exatamente. O que acontece? O meu canal, né, eu até criei ele há um tempo atrás, mas realmente eu não vinha alimentando ele, e hoje eu tenho feito esse trabalho de realmente ir alimentando de forma semanal, porque é importante isso, e o que eu trabalho? Eu trabalho realmente com a prática do dia a dia do mundo jurídico. E Sim. aí, quando eu conheci o seu trabalho, que é o trabalho referente às custas, e vi essa oportunidade da gente fazer uma parceria de conteúdo, porque é um conteúdo que vai enriquecer e levar o conhecimento do advogado, por causa que a gente vê a dificuldade realmente que o advogado tem. Eu falo isso recém-formado, um estudante de direito que ele está lá no escritório estagiando e elaborando greves e custas, e assim, é um tipo de prática que você não aprende em lugar nenhum. Então, você não aprende É na verdade. faculdade, você não aprende cursinho, e realmente. Então, achei muito importante esse seu trabalho, que é essencial e que você já tem para as custas, e essa possibilidade aí da nossa parceria, de juntar o direito na prática, que é voltado realmente para o dia a dia do advogado, para o mundo jurídico, e até para um pouco generalizado que a gente trabalha para tirar algumas dúvidas de termos jurídicos, e com o seu trabalho aí de elaboração de custas, que realmente é uma dificuldade muito presente, e como eu também faço aulas e ministro aulas lá na OAB, no projeto de mentoria, então é um dos temas mais bem procurados e que as pessoas têm muita dificuldade. Vamos até aproveitar, então, né, para o pessoal aqui do perfil Help Juris te conhecer melhor. Queria que você se apresentasse, que você dissesse para mim, né, atualmente com o que você trabalha, essa questão aí da mentoria da OAB, para o pessoal te conhecer melhor. Sim, então, o que acontece? Eu faço parte do projeto de mentoria da OAB. O que é esse projeto? É um projeto que tem aí nessa gestão de hoje, em que a Basílio é a vice-presidente, então ela é muito bem atuante, e isso foi um projeto feito por ela, onde nós temos a Thaís, que é a presidente do grupo de mentoria, e o objetivo dessa mentoria é o quê? É exatamente ajudar o recém-formado, o advogado, que quando se forma, ele realmente não sabe por onde começar, não sabe na elaboração de um contrato, na elaboração de uma procuração e de peças realmente do dia a dia. Então, o grupo de mentoria, quando o advogado ele tem esse interesse, ele encaminha um e-mail para essa mentoria, e é direcionado para diversos advogados de diversas áreas. Então, tem para a área civil, previdenciário, trabalhista, criminal, tributário, então tem assim, um leque muito grande de advogados que faz esse trabalho, é um trabalho voluntário, mas eu sempre falo, é um trabalho de enriquecimento, porque são experiências diferentes, e é claro que aquele recém-formado, ele pode passar por uma experiência nova que um advogado mais experiente não passou, e aí acaba trazendo essa experiência para todo um grupo. Então, esse é o projeto de mentoria, realmente é um projeto que vem sendo renovado e que tem tido muito retorno, até porque tem aí os encontros que é feito, tem a presença de mais de 800 pessoas. Nossa, que legal! Muito bom. Estão participando. Então, é um projeto realmente muito bem aceito e que, às vezes, as pessoas realmente não têm conhecimento. Por exemplo, eu fui para um curso na OAB e lá eu divulguei para algumas pessoas e as pessoas desconheciam esse projeto. Não, é muito interessante. Inclusive, eu vou aproveitar também, já que você está se apresentando, estou vendo muita gente nova aqui,
E vou me apresentar também, porque às vezes a pessoa está chegando, ainda não sabe, né? Quem é essa doida aí, gente, que está aí falando de custos? Então, eu sou Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça, tá? Há mais de 13 anos. Há 10 anos eu atuo em vara civil. E exatamente fazendo esse trabalho, trabalhando em vara civil e trabalhando muito com a parte de certificação do recolhimento de custas, é que eu percebi a enorme dificuldade nessa matéria, nessa questão. E, infelizmente, doutora Evelyn, o que eu percebi? Que um percentual enorme de advogados, tipo assim, perto de uns 90%, não sabiam recolher custas corretamente, tá? Então, o que isso gera de consequência, tá? Prática no processo? Cada vez que o advogado ou faz um pedido e não adianta as custas, ou ele faz o pagamento, mas faz de forma errada, com valor errado, na conta equivocada, isso aí gera um atraso para o processo que vai, em média, de 15 dias até 3, 4 meses. Então, você imagina, num processo, até gente, quem está ouvindo a gente, que de repente está no início de carreira ou é estudante, num processo você vai recolher custas em vários momentos durante o trâmite processual. Você vai começar recolhendo custas desde lá da sua inicial e em diversos momentos, de acordo com os pedidos que você for formulando, esses pedidos geram esse recolhimento de custas, essa necessidade de recolhimento de custas. Então, se você for somar, cada vez que você no processo precisa recolher custas, se você está fazendo isso de forma errada e você for contabilizando esses dias e meses de atraso, no final, doutora Evelyn, o que eu percebi é que os processos estavam levando alguns anos a mais para se finalizarem pela questão das custas. E o que é mais grave são os honorários do advogado que estão demorando muito para chegar para ele. E isso é essencial, porque é o ganha-pão de vocês, né? Então eu falei, gente, não é possível que ninguém esteja prestando atenção nisso. Se ninguém tá, eu vou botar minha boca no mundo agora. Eu vou para a internet e eu vou ensinar isso, porque é muito importante. É muito importante. Se você está em início de carreira, está para se formar, fica atento, porque esse pode ser um grande diferencial para você. Não só para você arrumar um primeiro emprego, né? Você pode aprender isso para oferecer isso como serviço, como principalmente para você aplicar isso nos processos que você vai atuar. Né? Você ainda vai escolher sua área, sua especialidade, sua área de atuação. E se você for para uma área civil, provavelmente você vai ter muitas situações em que você vai precisar recolher custas. Né? E eu queria até aproveitar para te perguntar, doutora Evelyn, você tem atuação em área civil? Como é que é a sua relação com custas? Eu atuo, né, na área civil, e para dizer a verdade, eu atuo na área civil e trabalhista, e eu sempre faço essa apresentação de diferença do que a gente tem das custas na esfera estadual e na esfera trabalhista. E, assim, é uma diferenciação muito grande, até a gente saindo do estado aqui para outros estados em referência às custas. Quem está em outro estado e precisa recolher uma custa em um processo aqui no Rio, tem uma grande dificuldade para isso, né? Uhum. Então, o que eu verifico isso é realmente a ausência de informação e de orientação de como elaborar e como emitir as guias, tá? E eu falo que tem guias, às vezes, muito simples de ser feita e elaborada, e simplesmente os advogados não sabem emitir. Como uma guia de penhora online, como uma guia de expedição de ofício. Então, assim, são guias simples, mas que têm dificuldade. O que eu vejo, a maior dificuldade é a emissão da guia do recurso nominado. Até por causa da questão de deserção. Então, uma das dúvidas muito recorrente dos nossos alunos. Não, muito, muito recorrente. Inclusive a live de semana passada, a live de quinta da semana passada, eu fiz com o Paulo Roberto, que ele é servidor também, ele é analista do tribunal, e ele é professor da ESAGE, da Escola Superior de Administração.
e ele já está nessa área de custas há muitos anos. Ele, inclusive, é meu professor, entendeu? E o nosso tema foi recurso nominado. Essa live está no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem Muito acessar lá, importante, já que que você está possa falando, ter né, que certeza. eu sei que realmente é uma dúvida muito grande. Não é minha especialidade, porque, né, a minha questão é dentro de vara civil, mas aí eu até fiz essa live com ele exatamente para ele ensinar, aí eu já aprendi um pouco também sobre isso, e para ensinar para o pessoal, porque realmente é difícil, tem essa questão da deserção, né? Que aí se você perder, já era, você perde não só o seu recurso, perde a sua ação, como você também perde seu dinheiro, porque Exatamente. não tem como reaver esse valor, o que você tenha pago a título de preparo desse recurso nominado, né? E assim, eu tenho um exemplo prático agora recente, que é de uma grande empresa, tá? E o recurso foi recolhido de forma errada. Mas o que eu verifiquei ali, que o advogado ele ficou na dúvida do recurso, e aí ele preferiu recolher tudo a maior. Então, assim, deu uma diferença na guia, porque uma guia hoje de recurso nominado, ela está em torno de 1.500 e pouco, ela, assim, é claro que dependendo aí do valor da condenação, mas ela está saindo em torno de 1.500 e pouco, é claro que esse valor não é fixo, Não, esse não é valor é fixo, variável. Uhum. Mas ele, só para vocês terem noção da diferença, o que foi recolhido, o valor do recolhimento da guia era maior do que o valor da condenação. Então, assim, a primeira coisa que eu estranho é como uma empresa vai pagar um valor de custa muito superior do que a própria condenação. Esse foi o primeiro ponto. E aí depois foi certificado pelo cartório que houve erro no recolhimento das custas. Mas o que eu percebi ali era a dificuldade que o advogado tinha, então ele preferiu recolher tudo a maior. Então todos os valores foi recolhido a maior, foi certificado no cartório, e é claro que se a empresa for querer reaver esse dinheiro, vai ter que entrar lá com aquele processozinho administrativo para fazer o requerimento do estorno do valor. Isso que eu ia falar, que pelo menos tem a possibilidade, se o advogado recolher a maior, ele pode pedir o ressarcimento desse valor, que graças a Deus, desde 2021 agora, esse requerimento todo já pode ser online. Porque não sei se você sabia disso, antes de 2021, tinha que ser presencial no Rio. Eu já fui muitas vezes lá. Já foi lá? Muitas vezes. Dava muito trabalho, e para os advogados do interior, às vezes não valia a pena. Porque o que ele ia gastar com a viagem, né? Ele falava assim, não, pô, dependendo do valor, ele nem falava, deixa isso para lá. Então agora, gente, graças a Deus, inclusive lá no site do tribunal, tem o passo a passo, tá? Eles colocaram um link direitinho, explicando tudo que você tem que fazer, o que você tem que requerer no cartório, porque o cartório precisa fazer essa certidão de que foi recolhida a maior, para você conseguir aí esse ressarcimento. Mas, doutora Evelyn, o que eu vejo é o seguinte, que às vezes, se você está ouvindo a gente, você pode estar pensando, mas esses erros, isso é questão de quem está no começo da profissão, é só de quem é pequenininho. Não é, gente. Tanto advogados no começo de carreira, como advogados experientes, inclusive grandes escritórios, tá? Grandes escritórios também erram bastante nas custas. Eu vejo isso diariamente, porque numa vara civil você acaba vendo muitas ações, né? De banco, de grandes empresas, que trabalham aí com escritórios que às vezes têm até abrangência nacional, né? Grandes escritórios, e todo mundo erra nas custas. É um percentual assim, muito pequeno mesmo de advogados que dão atenção para isso e que começam a estudar. E eu sei que essa matéria é complexa, é árdua. Eu sei que trabalho com isso. Então, eu vi, né, no meu dia a dia, eu vi que eu precisava facilitar isso. Então, por isso que eu criei um método para mim mesma, né, para eu conseguir agilizar o meu trabalho no dia a dia. E eu percebi que isso também pode ser aplicado pelos advogados, né? Então, o Help Juris é sobre isso. Eu estou trazendo esse método, trazendo todo esse conhecimento para que os advogados também possam aplicar e começar a agilizar os processos, né? E
receber os honorários mais rápido através do correto recolhimento de custas. E o que eu vejo também que muitas das vezes o advogado faz na dúvida do recolhimento da guia, né? Ainda mais da taxa judiciária, que eu acho onde as pessoas têm a maior dúvida de como fazer o recolhimento da taxa judiciária. E aí, na dúvida, o que o advogado faz? Eu vejo porque eu presto serviço para alguns escritórios e aí, em alguns casos, acontece que é feito aquela guia sem fazer o cálculo e fazendo aquele recolhimento da taxa judiciária mínima, né? Para que venha aí a certificação nos autos para complementação das custas. Mas foi exatamente isso que você falou. Só essa certificação, você acaba atrasando bastante o processo, porque vai ser na análise no tempo do cartório, até porque são muitos processos para serem analisados, né? Não, com certeza. Isso atrasa muito mesmo. E, assim, eu sei que a taxa judiciária, ela é realmente, assim, é o calcanhar de Aquiles, né? É um dos maiores, assim, das maiores dúvidas dos advogados em geral, porque ela tem muitos detalhes. Ela tem uma regra geral, né? Que eu até chamo essa regra no meu método de regra 3P. Até legal, tá, gente? Quem tiver aqui e não tiver ouvido isso ainda, não tiver seguindo a gente, tá aí uma liçãozinha já rápida. A regra geral da taxa judiciária, ela chama 3P. O que é isso? É para você memorizar mesmo. É 3% do valor dos pedidos, tá? E é dos pedidos, não é sobre o valor da causa. Porque esse é o erro mais comum. O advogado pega, bota lá um valor da causa dele e recolhe 3% em cima desse valor. Só que não é assim. Você vai somar o valor dos pedidos. Você fez lá vários pedidos na sua inicial. Todos os pedidos que têm um conteúdo econômico, você vai somar. E você vai somar também o percentual de honorários que você está requerendo. Esse que é o pulinho do gato. Suponhamos, você está pedindo em 10 mil de dano moral e 10 mil de dano material, 20 mil. E você pede 10% de honorário, 2 mil. Então, isso somando dá 22 mil. Dessa soma é que você vai tirar os 3% da taxa judiciária. Entendeu? E o mais importante, que os advogados erram muito isso. Se você fez esse cálculo e não chegou na taxa mínima, você tem que recolher no mínimo a taxa mínima, que em 2023 é R$ 389,96. No mínimo isso. Né? Porque às vezes o valor é pequeno, às vezes a pessoa não está pedindo ali um valor muito alto, e aí recolhem R$ 50 de taxa judiciária, cento e poucos reais de taxa judiciária, e aí isso já gera um atraso enorme do seu processo, porque você teria que simplesmente só recolher a mínima, tá? Só que essa é a regra geral, né? Toda regra em direito merece suas exceções. Infelizmente é assim que acontece, né? Então existem muitas exceções. Quer ver uma muito interessante? Execução de taxa condominial. Quem entra em com uma execução, né? Ou muitos condomínios, a gente pega lá muitas ações, tá? De condomínio executando as taxas condominiais em atraso. E aí a taxa judiciária nesse caso, ela é calculada em cima de 12 vezes a taxa que você, se você estiver cobrando as vincendas. Você vai calcular 3% em cima das vencidas que você está apresentando lá na sua inicial. Suponhamos que a pessoa já está devendo R$ 5.000, tá? Então, você vai calcular 5 mil mais o percentual de honorários que você está pedindo. Suponhamos que você esteja pedindo 10%, então mais R$ 500. Você vai calcular 3% em cima de 5.500. Só que você está pedindo para o juiz também que sejam cobradas todas as parcelas que ainda vão se vencer durante o trâmite processual. Aí, como é que você faz? Você guarda aqueles 3% que você calculou da primeira parte, daqueles 5.500, e aí você vai calcular 3% em cima de 12 vezes o último condomínio. O último condomínio
cobrado. Aí suponhamos que seja R$1.000, só para ficar fácil aqui nossa conta. Aí você vai 12 vezes 1.000, 12 mil. Aí você tira 3% de 12 mil e soma esses dois. Aí você vai ter a sua taxa judiciária completa. E aí, o que acontece na prática desse exemplo aí que você acabou de falar? Muitos advogados, ao invés de fazer já esse recolhimento do valor de forma integral, tanto das vencidas quanto das vincendas, faz o pedido das vincendas e só recolhe a complementação das vincendas quando o juiz defere isso no primeiro despacho no processo. Isso, exatamente. Então, às vezes, o advogado ele fica com receio de antecipar realmente essas custas, porque não sabe se o juiz vai ou não deferir. Na maioria das vezes é deferido, porque já é de praxe essa execução num processo de execução, tanto as vencidas quanto as vincendas, mas o advogado, na maioria das vezes, não recolhe. Eu acho que essa é a análise que o advogado tem sempre que fazer. Advogado, você precisa ver o seguinte, o pedido que você vai fazer é um pedido corriqueiro? É um pedido que normalmente o juiz vai deferir? Por exemplo, esse é um caso, execução das vincendas. Tipo, a menos que o réu venha e comprove que ele não reside mais no condomínio, comprove que ele já vendeu o condomínio, que ele já vendeu o apartamento, que já tem outro dono. Enfim, são situações muito específicas, né? A menos que ele comprove uma situação dessa, não teria por que o juiz indeferir um pedido desse. A mesma coisa, isso acontece em muitas situações, assim, ao longo do processo. Suponhamos, foi uma citação para o réu, voltou negativa, tá? Voltou negativa porque ele se mudou, tem outro endereço agora. Aí, normalmente, o que o advogado faz? Ele vai e requer uma nova citação num novo endereço. E ele não adianta essas custas. Só que esse é um pedido que não tem porquê, o juiz não vai indeferir, porque esse pedido é essencial para a continuidade do processo. Ele é essencial para que se forme ali a triangulação da lide. Então, não tem porquê o juiz indeferir uma coisa dessa. Então, você perde em alguns meses do seu processo se você não faz esse adiantamento. Então, realmente, tem algumas situações em que você precisa esperar o deferimento do juiz? Certamente. Mas, na grande maioria dos casos, o que eu vejo é que situações simples, que são mesmo assim, do trâmite normal do processo, ainda assim, o advogado tem esse receio e não adianta essas custas. E isso gera um enorme atraso no processo dele. Exatamente. Aí eu trago agora um exemplo que realmente, muitas das vezes, o advogado acaba tendo que realmente esperar o deferimento do juízo. Sim. E aí, um exemplo prático é quando se pede a expedição de ofício para vários órgãos convencionados do tribunal para tentativa da localização de um endereço de uma das partes. Então, você pede para as empresas convencionadas, a gente tem essas empresas lá no site, mas às vezes o juiz não defere de forma imediata para todas, ele defere para duas, e aí conforme vai retornando aí as respostas, se for negativa, se renova com pedido de outras. Então, assim, nesses casos, é bom ter uma cautela para esse recolhimento antecipado, porque senão acaba você recolhendo de 5 órgãos e aí o juiz defere de 2. Então, acaba tendo essa cautela em relação a esse tipo de pedido. Sim. Até assim, com relação à pesquisa de endereço, é bom que o advogado fique atento ao seguinte, que atualmente existem muitos sistemas, né, muitos convênios do tribunal em que essa pesquisa é feita online e que é muito mais interessante do que essa expedição de ofício. Que aí essas expedições de ofício, eu acho que assim, elas têm que ser guardadas para aquelas situações em que o convênio não resolveu, porque infelizmente acontece às vezes, né, de fazer pesquisa no Sisbajude, no Infojude, né, o Sisbajude é um convênio que tem com o Banco Central. O Infojude é um convênio que tem com a Receita Federal. Né? A gente tem convênio com o TRE. Então, são alguns convênios que o advogado, quando requer esses convênios, aí eu acho interessante ele adiantar. Porque, normalmente, é o tipo de pedido que o juiz não indefere também. Principalmente se é pesquisa de endereço.
né? Nos convênios ele não indefere. Então, recolhe esses adiantados e se de repente, se nesses você não conseguir endereço, né, ou conseguir só aqueles endereços que já foram diligenciados, aí sim vale a dica da doutora Evelyn, de você, primeiro você requer aí, ver quais são os órgãos que você acha que podem ser oficiados, né, e aí faz o requerimento, mas já fica de olho, gente. Porque você viu que o juiz deferiu, já tem o despacho, você adianta, não espera o cartório te intimar, não. Viu que tem o despacho, vai lá, peticiona já com as custas. Fala, ó, tá aqui as custas pro meu ofício. Porque só nisso você já vai ganhar vários meses no seu processo. Exatamente. E uma outra dúvida, que é uma dúvida simples e bem inicial, eu já vi vários advogados fazer isso, é juntar a guia, a grege, né, e o pagamento nos autos. Então, assim, eu já vi isso acontecer, que não há necessidade, né, eu já explico isso nas minhas aulas, eu falo sobre isso, que é só realmente a indicação do número e o vínculo desse número no processo, que isso acontece hoje tanto no portal de serviço, como no próprio portal do PJE. E não há realmente a necessidade da juntada tanto da guia quanto do comprovante de pagamento. O que eu sempre oriento para o advogado é que essa guia, junto com o comprovante de pagamento, seja arquivado em uma pastinha do cliente. Claro, Por quê? Isso. Porque vai facilitar o trabalho lá na frente, da fase de execução, quando o juiz condenar a empresa a fazer o ressarcimento de todas as despesas e custas, para você pelo menos fazer a correção dessas guias, que o juiz defere o recebimento desses valores pagos de forma corrigida pela parte que perdeu o processo. Então, quando você tem essas guias já guardadas, isso vai facilitar muito o trabalho do advogado lá na frente. Gente, isso é muito importante, é muito legal essa sua dica, doutora Evelyn, porque, assim, realmente, ao final do processo, tudo que você adiantou, se você ganhou a ação, você pode e deve pedir o ressarcimento disso, né? Lá na sua planilha de débitos, que você depois vai apresentar para executar, você tem que colocar todas as custas que você adiantou durante o processo. E aí eu tenho uma dica muito importante para os advogados, na hora de executar os honorários, que é o seguinte: advogado, você vai executar os seus honorários e para essa execução você precisa recolher taxa judiciária, tá? Que é 3% sobre o valor que você está executando entre seus honorários. Só que o que a gente vê na prática, tá? Os advogados não adiantam essa taxa. E, além disso, quando são intimados a pagar essa taxa, muitos resolvem entrar num embate com o juiz para falar que não quer pagar a taxa, para dizer que isso teria que ser o sucumbente a pagar, etc. E, gente, não é assim que funciona. Infelizmente, isso aí é o princípio da antecipação das custas. Ele está previsto lá no artigo 82 do Código de Processo Civil, tá? Não é nenhuma questão do Judiciário do Rio, não. Lá está bem claro que precisa ser adiantado também na fase de execução. Quem está executando, quem está requerendo, é que adianta. E o que você pode fazer e deve fazer? Inclui já essa taxa judiciária lá no valor que você está executando. Você está botando seus honorários, não coloca só seus honorários, coloca seus honorários mais a taxa judiciária, inclusive mais as custas do mandado de pagamento, que ainda vai sair para você provavelmente, né? Mesmo que o seu cliente tenha gratuidade de justiça, que é uma dúvida também muito grande dos advogados. Às vezes eles pensam, mas o meu cliente tem gratuidade. Mas aí é o seu cliente que tem essa gratuidade. Essa gratuidade, ela não se estende ao advogado. Se for o caso, se o advogado, né, tiver como comprovar a hipossuficiência, aí ele vai ter que entrar com um pedido para ele, para que o juiz, né, defira essa JG para o advogado. Mas aí tem que ser um pedido específico, que também tem que ser bem formulado, tem que estar bem instruído, trazer, né, toda a documentação que comprove essa sua hipossuficiência. E aí você fazer isso da forma mais ágil possível, para você também não ficar atrasando o seu processo e o recebimento dos seus honorários, né? Para eles chegarem para você o quanto antes. E assim,
eu sempre falo isso. A instrução do processo é de extrema importância. Então, não adianta apresentar alegação sem apresentar comprovação. Isso é de extrema importância. O advogado não tem condições de pagar a taxa judiciária para recebimento dos seus honorários, quer fazer o pedido de gratuidade para o recebimento dos seus honorários, você tem que comprovar essa hipossuficiência, juntando contra-cheque, se for o caso, se você trabalha em alguma empresa com carteira assinada, ou uma declaração do escritório informando o valor que você recebe, extrato bancário ou declaração de imposto de renda. Então, assim, é de extrema importância que tenha a documentação para instruir. Não, até porque nunca cabe, nem tanto pela parte autora, quando você está pelo seu cliente, muito mais para o advogado, até porque, no primeiro momento, o juízo ele acaba analisando que o advogado, no primeiro momento, teria condições de arcar com o pagamento dessas custas, mas se ele comprovar, alegar e comprovar com essas documentações, o juízo vai analisar e com isso ele acaba deferindo aí essa gratuidade de justiça. Mas não adianta alegar sem comprovar. É isso mesmo. Muito bem colocado, doutora Evelyn. Inclusive, gente, o trabalho da doutora Evelyn nesse sentido, de trazer para vocês, né, o que na prática faz diferença, é muito importante. Quem está aqui no Help Juris ainda não segue o Direito na Prática, sigam, porque tem muita coisa lá que vai fazer muita diferença para vocês. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Diego. Diego, olha só. Esse vídeo sobre custas do juizado tá lá no YouTube do Help Juris. Entra lá, busca no YouTube Help Juris e vai ter um vídeo lá da live. Foi a live de quinta-feira passada, live de quinta com conteúdo de primeira, e a gente jogou essa live lá, tá com o título assim, Um Guia Simplificado das Custas no JEC. Busca lá que você vai encontrar e a gente explica tudinho. O Paulo Roberto, que é o analista que eu falei para vocês, que ele é especialista em custas também, ele explica bem direitinho, dá todos os detalhes de como é que funciona as custas do juizado, tá? Você pode entrar lá no YouTube que você vai gostar do vídeo, vai tirar bastante suas dúvidas, tenho certeza. Uma outra dúvida que eu também vejo que as pessoas têm na elaboração da guia é do pedido de desarquivamento do processo. E aí, o que eu falo em relação a isso, né? Na parte prática, é óbvio, porque o que eu vejo que, é claro que a pessoa tem o direito do pedido de gratuidade. Hoje a taxa, eu acho que desse desarquivamento está em torno de R$100 e poucos, 101, eu acho que não passa de 110, mas eu vejo a demora que ocorre com o pedido de gratuidade para ser analisada pelo cartório. Então, assim, é claro que aquele pedido de desarquivamento por meio de petição, em que você faz o requerimento da gratuidade, ele demora muito mais quando você já faz o pagamento da guia e de forma automática o próprio sistema já sinaliza que é um pedido de desarquivamento. E aí algumas perguntas que alguns alunos me fizeram foi no seguinte, eu preciso peticionar no processo requerendo o desarquivamento? Em regra, eu afirmo que não, porque muitos cartórios já é sinalizado com o pagamento da grade. Mas eu já tive exemplos práticos de algumas regionais que elas, mesmo assim, solicitam o protocolo da petição. Então, eu sempre oriento que o advogado, quando for fazer esse pagamento, verifica se o sistema já vai aparecer com aquele pedido de desarquivamento, se não, entrar em contato com o cartório para ver se há realmente a necessidade da juntada de petição. A questão é a seguinte, infelizmente, às vezes dá uma falha no sistema. Porque essa guia, gente, de desarquivamento funciona assim. Você vai lá, gera a guia, né? Ela já é uma guia que vem pronta para você. Você não tem que preencher nada. Quando você coloca lá a guia de pedido de desarquivamento, ela já vem preenchidinha. Você vai recolher e na hora que você fizer o pagamento, em tese, e dando tudo certo, não dando nada errado, esse desarquivamento é automático, tá? Já vai esse pedido de desarquivamento direto lá para o setor de arquivo do tribunal e eles imediatamente já encaminham esses autos, se eles forem físicos, né? Já encaminham esses autos para a serventia e se for eletrônico, já faz esse desarquivamento no sistema.
Só que eu já vi também vários casos de advogados que recolheram a greve direitinho e o desarquivamento não aconteceu automaticamente. Então, realmente, presta atenção. Dá uns 2 dias, que eu acho assim, é mais ou menos o tempo que o sistema precisa para fazer né, o movimento automático. Se em 2 dias não estiver aparecendo nada lá, o seu pedido de desarquivamento, entre em contato com a serventia. Porque aí realmente vai precisar de você entrar em contato para a serventia poder verificar. E aí, nesse caso, vai precisar de uma petição. E de qualquer maneira, o que eu digo sempre, tudo que eu digo aqui é na intenção de querer adiantar os processos, agilizar os processos. Se você puder, já peticiona com o seu pedido, porque você já está pedindo esse desarquivamento por algum motivo, porque você precisa desses autos. Enfim, ou para dar um andamento nele, ou para retirar documentos, né, fazer cópias para instruir outro processo. Enfim, seja lá qual for o seu pedido, já peticiona, já se adianta. Informa lá que você já recolheu a greve e já adianta o seu pedido. Porque aí, a hora que ele for desarquivado, a primeira juntada já é o seu pedido, a gente já pode abrir direto a conclusão. O que acontece na prática, doutora Evelyn, é o seguinte: o advogado pede o desarquivamento, não pede mais nada. Exato. Aí espera passar pelo processamento do cartório, para o cartório dar um ato ordinatório dizendo que os autos estão desarquivados. Só nisso você perdeu alguns meses e não tem porquê. Peticiona já o que você precisa naquele processo. Já informa já na própria petição. Exatamente, porque a hora que essa petição vai para o sistema, ela passou no processamento, a gente viu o que tem pedido, a gente abre para o juiz. Exato. Então, olha o quanto você já adiantou só com esse detalhe, né? E eu sempre falo exatamente isso que você acabou de falar, que é de extrema importância evitar a todo momento estar juntando uma petição no processo de forma desnecessária. Tanto que o que eu oriento sempre aos alunos, instrução da inicial tem que ser com o máximo de documentos que o cliente ele vai te encaminhar do que está sendo alegado. Ah, não, vamos distribuir que depois a gente vai juntando documentos. Isso não é o correto de ser feito, isso você atrasa muito o processo, porque o processo ele é retirado, independente hoje dele ser eletrônico ou físico, porque eu peguei a fase física e eu sei que o processo ele era retirado de uma fila e colocado numa outra. Isso hoje ainda acontece com os processos eletrônicos. Então, você acaba atrasando o processo naquela situação de toda hora ficar juntando uma petição no processo. É isso mesmo. Olha lá, a doutora Camila aqui já falando, nossa, eu fiz isso ontem, parabéns, viu? Aliás, parabéns. Né, a doutora Camila é nota 10. Já está super, tá super antenada, ela já faz tudo para adiantar os processos dela. E está corretíssimo, é isso mesmo, gente. É muito importante a gente sempre pensar o seguinte, para tudo na nossa vida, isso não é só processo, para tudo na nossa vida, sempre que a gente tem organização, método, passo a passo, isso auxilia muito, isso auxilia no nosso trabalho, isso auxilia com que nossas coisas todas, em todos os setores da nossa vida, tenham resultados muito melhores, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar em sempre otimizar o nosso trabalho, né? Por que se você trabalha de uma forma desorganizada, se você não tem método, realmente a tendência é que os seus processos também sejam caóticos, também demorem muito, né? Então é muito importante focar nisso, sim. Fazer um trabalho que você já pense, né? Poxa, eu estou fazendo algo aqui que vai ter um resultado lá na frente para mim. Isso vai fazer com que o meu processo tenha um desenvolvimento muito mais rápido, né? E isso vai trazer para você um resultado do seu trabalho que vai ser muito mais proveitoso, porque você, além de você receber os seus honorários mais rápido, eu tenho certeza absoluta que os seus clientes vão ficar muito mais satisfeitos com você. Você vai ter muito menos encheção de saco de cliente, que eu sei que isso para advogado não é fácil, né? Tem muito cliente que fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro pedindo, cadê meu processo, o que houve com o meu processo, por que meu processo não anda. Eu sei que isso não é fácil para o advogado, não é. Então, advogado, o que eu estou fazendo aqui
é te auxiliando para você sair dessa furada, entendeu? É trazendo para você um método aplicável e que você já pode colocar aí no seu dia a dia, na sua prática jurídica, tá? E que você com certeza vai colher frutos muito proveitosos aí no seu dia a dia. Sim. E é exatamente isso que você falou. A organização no trabalho, isso é um diferencial, tá? Eu falo porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, mas a organização foi o que você disse, facilita todo o trabalho. Então, a partir do momento que você tem a organização, o cliente ele tem a sua pasta, com os documentos do cliente, tudo naquela pasta, o advogado ele vai ter uma facilitação muito maior de localizar qualquer documento que seja necessário para apresentar no processo. Então, assim, a organização, desde o início da formação do processo e de todas as fases processuais, é de extrema importância e facilita muito a vida do advogado. Ainda mais quando você chega lá na fase final, em que você tem que ver o ressarcimento de todas as custas que foram calculadas e pagas pelo seu cliente, e aí você tendo essas guias, isso vai facilitar muito mais você incluir isso, ou encaminhar para o contador, para que inclua essas greves na planilha de ressarcimento. Isso. Então, a partir do momento, né, que tudo isso está organizado, você tem um trabalho muito mais fácil de ser executado. Com certeza. Imagina depois no final do processo você ter que ficar catando no processo, né? Tudo que aconteceu, tudo que você pagou. Imagina, se você tem um processo só, tudo bem, mas, né, não é a realidade. Os advogados têm muitas ações, né? E é o que a gente deseja, que você tenha muito sucesso, muitas ações. Então, você precisa realmente ter essa organização. A Sidnélia está aqui conversando, falando com a gente, que ficou com muito medo do que eu disse sobre pedir gratuidade para todo cliente. Gente, olha só, até eu conversei sobre isso também com o Paulinho na live de quinta-feira passada, e realmente os juízes, né, graças a Deus, eles não têm acolhido muito esse artigo novo, tá? Inclusive, o caput dele foi declarado inconstitucional, porque teve uma alteração, doutora Evelyn, na lei de custas, em 2021, falando sobre estabelecendo uma multa para aqueles pedidos de gratuidade de justiça infundados, tá? Que a parte não pudesse depois comprovar e que ficasse ali constatado que a parte estava querendo só, né, dar uma enrolada e não teria como comprovar. E aí, o caput do artigo, que não fala exatamente sobre a multa, ele fala sobre outro detalhe, ele foi declarado inconstitucional. A parte da multa está nos incisos, não, nos parágrafos, que não foi declarado inconstitucional. Mas eu conversei com o Paulinho atualmente, ele trabalha na 31ª Vara da Capital, tá? Ele trabalha, inclusive, com o juiz, trabalha no gabinete, e ele me disse que realmente os juízes não acolheram, ou seja, graças a Deus é aquela lei que não pegou, tá? Então, eles não estão aplicando isso no dia a dia. Mas, foca no seguinte, doutora Sidnélia, é o seguinte, se você estiver pedindo gratuidade para qualquer cliente, no mínimo, você está atrasando muito seus processos. Por quê? Se você não tem como comprovar de cara, na sua inicial, que aquele cliente seu é hipossuficiente, o juiz vai ficar pedindo que você junte documentação. Exato. Ele vai ficar... vem a comprovação da hipossuficiência. Vem a juntada dos seus comprovantes de renda, do seu imposto de renda. Aí, se você não traz, ele fala, então junta o cartão de crédito. Então junta não sei mais o quê. E só nisso, você leva aí meses discutindo a gratuidade de justiça. Essa semana, teve um colega que estava me contando a história de um processo na vara dele, que é em outra comarca também, que está com discussão com relação a custas há 1 ano e 9 meses. E o processo não começou. Ainda não teve citação do réu. Porque o advogado
advogado começou insistindo com gratuidade de justiça, depois não conseguiu, aí ele não queria fazer o cálculo das custas, ficava pedindo que o cartório recolhesse, que certificasse as custas. E, gente, o cartório tem a obrigação de certificar o recolhimento e não de certificar quais os valores para você fazer o primeiro recolhimento. Até porque isso seria inviável, principalmente na atual conjuntura, na atual situação do tribunal, de pouquíssimos servidores, tá? Então, é muito importante você ficar atento a isso. Se o seu cliente não é hipossuficiente, conversa sobre isso com ele, entendeu? Verifica com ele, mostra para ele quais são os benefícios em termos de tempo de trâmite processual de vocês já entrarem recolhendo as custas. Se ele, de repente, não tem condição de pagar tudo de uma vez, pede um parcelamento para o juiz, porque eu acho que isso aí, de repente, já vai ser o suficiente para ele, para ficar mais suave, e aí, de repente, esse processo já começa logo, tá? Então, pensa sobre Deixa eu isso. só depois Pensa se falar não vale uma a pena dica. você mudar de estratégia. Eu vou falar só uma dica em relação a essa questão do parcelamento que você falou, e sobre essa questão aí que a Cidileia apresentou para a gente, que era lá, né, a regra do escritório que ela trabalhava, pedir gratuidade para todo mundo, mas foi exatamente o que a Daphne falou. Eu não faço, tá? Quando eu vejo que realmente o cliente ele não tem hipossuficiência econômica para gratuidade, eu não peço. Então, é muito relativo o salário da pessoa. Vocês podem me falar, doutora, qual é a base aí que nós temos para uma gratuidade? Não tem base. Não tem, né? A gente pode ter cliente aí com 10 mil reais de salário e a gente consegue a gratuidade porque a gente comprova que todo o salário dele está comprometido, o que ele está negativado, o que ele está sem nenhum tipo de movimentação, mas tudo isso é prova que a gente faz. Eu até gravei um vídeo no meu canal de como instruir um processo para gratuidade de justiça. Nossa, que legal! Eu gravei Muito um bom. vídeo porque hoje nós temos diversas formas de juntar documentação, a carteira de trabalho, contra-cheque, a própria pesquisa no site da Receita Federal, que a pessoa não declarou imposto de renda, que alguns juízes já têm despachado nesse sentido, eles colocam esse link como forma de informação para os advogados. Então, é importante, não faça o pedido se realmente o cliente ele não tem condições, porque apesar de a própria legislação de custas não ter levado para frente essa questão que a Daphne nos apresentou, a gente tem sim uma impugnação à gratuidade de justiça que pode ser feita pela outra parte, e aí ser caracterizado uma má-fé e uma informação que não foi verdade, que foi apresentada, e aí ter uma condenação muito maior e que o juízo pode aplicar. Então, mesmo que a gente não tenha uma lei que regulamente isso, na lei de custas, nós temos legislação que regulamenta a punição da pessoa que está mentindo em juízo. Exato. Então, não orienta que isso seja feito. Então, gente, isso é muito sério, né? Então, ter essa estratégia realmente não é uma boa, e ela vai trazer muitos prejuízos, assim, para todos os seus processos em que você estiver usando essa tática sem necessidade, né? E aí, gente, eu até vamos entrando aqui em outros assuntos, porque tá no finalzinho do tempo da nossa live já, né? Porque eu aqui e a doutora Evelyn, a gente está pensando em fazer algo muito, muito legal para vocês, que é o seguinte: a gente está pensando em fazer outras lives, a gente ainda está acertando aqui nossas agendas, e fazer outras lives num formato diferente. Da gente pegar algumas ações, e aí a doutora Evelyn vai trazer para a gente toda a questão prática daquelas ações, né, para vocês saberem, né, a questão de instrução, o que tem que observar, o que não tem, trazendo mesmo toda a prática jurídica para aquele determinado tipo de ação, e eu trago a parte das custas para aquela ação, né, comentando com vocês, tirando dúvidas. Então, quem tiver aí, que for seguidor meu, da doutora Evelyn, lá no Direito na Prática, já manda para a gente, manda sugestões, o que vocês gostariam da gente conversar, tá?
porque aí na nossa próxima live a gente vai marcar e vamos divulgar aqui para vocês, a gente já faz nesse formato para trazer muito conhecimento, trazer muitas questões práticas para vocês já aplicarem no dia a dia, tá? E o Diego está fazendo uma pergunta aqui para você, doutora Evelyn, sobre a lei que a gente estava conversando agora. Sim, é porque você citou a alteração que teve na legislação de custas. De custas, foi. Isso, que foi revogado a parte que tinha uma punição para isso. Aí ele queria saber essa lei. Não, a lei que eu falo... Essa lei de custas, o número dela é a Lei 3350 de 99. Se for essa que você está perguntando. Agora, se for com relação à má-fé, aí é no CPC, né, doutora? Isso. No CPC que a gente vai ter essa parte. Eu né? até vou ver aqui o artigo. Enquanto você vai falando aí, eu vou ver se eu localizo esse artigo aqui. Tá joia. Então, eu quero vou aproveitar esse finalzinho de live para fazer um convite para vocês especialíssimo. Amanhã, gente, eu vou estar numa outra live com a doutora Ana Tereza Basílio, tá? Lá no Instagram dela. Então, não percam, a gente também vai estar falando sobre esse assunto super importante das custas, lá no perfil da doutora Ana Tereza, às 19 horas amanhã, tá? Então, estou esperando vocês, vai ser mais um momento super especial. E tem um outro convite também maravilhoso para fazer para vocês. Eu quero mostrar para vocês o caminho para acelerar os seus processos e você receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento de custas. E para isso, eu vou estar fazendo uma masterclass 100% gratuita e online no YouTube no dia 19 de outubro, às 19 horas. Quem tiver interesse, gente, é só se inscrever no link que está lá na bio, tá? Aqui do perfil. Faz a inscrição lá e participa dessa aula que tá especialíssima, tá? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ô, Diego, eu vou colocar no nosso comentário do vídeo que vai ser postado no YouTube e aqui no nosso canal o artigo que fala sobre isso, até porque a gente cita esse artigo na própria declaração de hipossuficiência. E aí eu coloco para que você tenha ciência desse artigo, tá bom? E aí eu agradeço, né, ao convite, para mim foi um grande prazer. Igualmente. O direito na prática, ele realmente tem como objetivo trazer essa prática para o dia a dia do advogado. Então, a gente trabalha com casos concretos, eu apresento situações que realmente o advogado ele tem dúvida no dia a dia. E realmente, assim, a junção e essa parceria com o seu trabalho, para mim, é muito enriquecedor e vai trazer muitas informações boas, tanto para os alunos como para o recém-formado, porque a gente sabe a dificuldade que todos têm para elaboração de custas. Então, assim, esse nosso projeto de parceria, que é realmente apresentar um caso concreto e depois a gente vir aí com os modelos de como elaborar as custas, eu acho que vai ser enriquecedor para todos os nossos alunos, porque eu sempre digo que as pessoas aprendem com casos práticos. Exatamente. Então, assim, teoria, eu não gosto de aula de teoria, eu sempre falo, teoria a gente aprende na faculdade, a gente aprende em cursinhos, que tem excelentes professores aí, que ministram aula de doutrina, mas a prática realmente é um diferencial. E é isso que a gente precisa para o nosso mundo e para o nosso dia a dia de trabalho. Porque a teoria, muitas das vezes, realmente só fica na teoria e a prática, para a gente conseguir dar um passo maior à frente e ter uma agilidade, a gente precisa realmente dessa prática aí que a gente vem realmente querendo apresentar para vocês de uma forma bem dinâmica e para que realmente tenham um aprendizado. Essa é a nossa intenção. Perfeito. Maravilhoso, é isso aí. Eu tenho certeza que essa parceria vai ser maravilhosa e que vai render muitos frutos e principalmente para todos vocês que possam nos acompanhar e aprender com essa prática, né? Muito obrigada pela presença, doutora Evelyn. Foi um prazer enorme ter sua companhia aqui durante esses minutos. E até a próxima, então. Gente, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigada por terem ouvido a gente até agora, tá? Até mais. Até.